Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025 da IOSP Maximus. Eu sou Rodrigo Caraça, gerente sênior de Relações com Investidores da companhia, e irei conduzir a videoconferência de hoje. Presentes na videoconferência e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Peter Klinkers, CEO, e o Sr. Renato Salum, CFO. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de Relações com Investidores da companhia, juntamente com a respectiva apresentação. Ressaltamos que o Sr. Peter conduzirá a apresentação em inglês. Para sua conveniência, estão disponíveis traduções simultâneas para português e inglês. Elas podem ser acessadas por meio do ícone em forma de globo, identificado como Interpretation, localizado na parte inferior central da tela. Ao clicar nesse ícone, serão apresentadas três opções: áudio original, português e inglês. Selecione aquela que melhor atenda à sua necessidade. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifestem via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Vale ressaltar que parte das perguntas serão respondidas em inglês, e mais uma vez pedimos a todos que utilizem a ferramenta de tradução, caso sintam necessidade. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Peter Klinkers, CEO da IOSP Maxion. Sr. Peter, por favor, pode prosseguir. Olá a todos, obrigados por nos ouvirem. A reunião de resultados do terceiro trimestre de 2025. Antes de começar a compartilhar os slides e falar de números, eu quero voltar a algo que eu disse no começo desse ano, durante o nosso Dia do Investidor em São Paulo, quando eu falei de uma citação do Ayrton Senna, que disse que, vocês devem lembrar que eu falei isso, ele dizia que quando o tempo está bom, quando está sol, você não pode ter vantagens, quando chove, sim. E por que eu estou voltando a esta citação? Porque eu acho que quando você olhar para os nossos resultados do terceiro trimestre, ele reflete algum tempo instável, alguma chuva no América do Norte. E nós não podemos mudar o clima, nós podemos nos adaptar o mais rápido possível e talvez mais rápido que os outros e mitigar essa chuva e tentar trazer tempos mais melhores e melhor desempenho. Então, quando vocês analisarem nossos números e passarmos por esses slides, vamos pensar nisso. Então, agora nós podemos olhar alguns desses números. Se vocês olharem o próximo slides, vocês vão ver que nós costumávamos olhar a nossa produção global, vocês vão ver uma certa retração em veículos leves, em 2%, nós vemos alguma instabilidade para o futuro, talvez não seja melhor nesse momento, mas se nós olharmos para os veículos comerciais, para os caminhões do outro lado, não parece tão ruim. Nós temos um crescimento de 2% com a China e uma retração de 5% com a China, e se vocês olharem especialmente para o mercado que é tão importante para nós quando nós falamos de desempenho, não tanto para rodas, mas para componentes, esse segmento é muito importante, especialmente o segmento de classes 4, 5, 6, e 8, 7 e 8, especialmente, a maior parte dos nossos negócios são nas classes 7 e 8. Então, quanto maior a classe, maior a retração que nós temos vistos. Nós vimos isso no segundo trimestre, mas nós tivemos uma alteração maior ainda no terceiro, e vamos falar mais sobre isso. Se analisarmos o que isso faz para a nossa receita líquida, vocês podem ver que a nossa receita no terceiro
trimestre foi de 3,8 bilhões de reais, que é uma redução de cerca de 4,5% comparado ao ano de 2024. Há um outro slide onde eu entro mais em detalhes sobre isso, mas eu posso garantir que se nós tivéssemos só a metade da redução que nós vimos na América do Norte, esse número registraria um aumento em vez de uma redução. E, no geral, isso afeta a nossa receita líquida geral. Considerando o lucro bruto e considerando a situação da América do Norte, nós temos 460,3 milhões de lucro no primeiro trimestre, com uma margem de 2,1%. O nosso EBITDA foi de 391,6 milhões, com uma margem de 10,3%, incluindo os custos, que são cerca de 31 milhões. O nosso lucro líquido foi de 35 milhões, com uma alavancagem de 2,55 vezes, um pouquinho mais alto, mas um pouquinho ainda menor do que o mesmo período em 2024. Falaremos também mais sobre isso, especialmente, nós temos um slide dedicado ao restante da apresentação, especialmente sobre crescimento. Se olharmos com mais cuidado para a nossa receita, vocês podem ver que no terceiro trimestre de 2025 nós estamos basicamente no mesmo nível do mesmo período do ano anterior. E se vocês olharem para os 9 meses de 2025, vocês veem um pequeno crescimento. E se nós excluirmos a China, vocês verão um número um pouquinho mais baixo. Como eu disse antes, a situação do mercado de caminhões na América do Norte impactou os últimos 9 meses, mas principalmente o terceiro trimestre de 2025. E eu também posso dizer a vocês que quando o impacto estava maior no terceiro trimestre, a nossa mitigação também estava mais elevada, é por isso que os números estão bem equivalentes entre o mesmo trimestre do ano passado e desse ano. E quanto maior a alteração nós tivemos nesse mercado, mais nós conseguimos compensar nos nossos outros mercados de atuação. E é isso que reflete o que está acontecendo na empresa. Se nós olharmos para as nossas receitas por produtos, vocês podem comparar o que nós vimos no segundo semestre, vocês podem ver a mudança nos componentes, no setor de componentes de uma forma significativa, e ao passo que as rodas nós estamos crescendo bastante. E isso também tem a ver com a redução em componentes, mas também com o crescimento de rodas no mundo todo. Então, nesse momento, nós temos uma proporção de 80% a 20% entre rodas e componentes. No próximo slide, vocês podem ver também que na nossa receita por cliente, nós claramente nós temos uma retração em caminhões devido à América do Norte. Vocês podem ver que as marcas internacionais dos Estados Unidos, vocês podem ver que a receita caiu ano a ano, comparando o mesmo período. Temos uma empresa global, nós fazemos negócio com eles em componentes e em rodas no mundo todo, e com a redução a retração em caminhões, isso afetou essa área, mas vocês podem ver que todos os outros setores nós temos um crescimento, e com clientes como Ford, Toyota, Volkswagen, nós estamos crescendo trimestre a trimestre, e no total o impacto do negócio de caminhões está lá, mas não é tão grande quanto poderia ser se nós não estivéssemos crescendo e ganhando em outros segmentos, com outros clientes em outras regiões. Se analisarmos mais em detalhes a receita operacional na América do Sul, vocês veem, nós tivemos um crescimento no segundo trimestre, temos de novo no terceiro trimestre, nós estamos melhorando a cada trimestre. Em termos de veículos leves, nós tivemos uma posição muito equivalente, e nós tivemos uma queda ano a ano, trimestre a trimestre, no setor de caminhões, em comparação
A Maxion está claramente crescendo em veículos leves num mercado que está relativamente estabilizado. Então, no geral, nossas receitas estão crescendo nos primeiros 9 meses, cerca de 6 a 7%, e ainda crescemos em 2,6% comparado ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, se analisarmos a América do Norte, vocês veem que não temos um problema tanto em veículos leves, mas sim em veículos comercial. Nós temos uma redução de 25% devido à Nova América, mas no classe 7, classe 8, principalmente, nós vimos alguns anúncios públicos de clientes falando de queda de vendas no terceiro trimestre em cerca de 64%. A Daimler disse que as quedas caíram para 40%. E porque já no segundo trimestre eles tinham caído, eles estão diminuindo a produção para tentar equilibrar, e de uma maneira geral os nossos números refletem o que está acontecendo no mercado de caminhões pesados na América do Norte. Então aqui é onde nós vemos a grande retração das nossas receitas trimestre a trimestre, tanto no terceiro trimestre como para os novos meses de 2025. Se analisarmos a EMEA, que é a Europa, Oriente Médio, mas agora incluímos a África do Sul, nós temos uma pequena mudança no questão de alumínio. Nós vemos um crescimento nos 9 meses comparados ao mesmo período do ano passado, e eu estou feliz em dizer que nós temos uma forte desempenho, mais forte do que o mercado, tanto em unidades de rodas para veículos leves quanto veículos comerciais. Isso também é real quando analisamos as unidades que afetam os nossos resultados globais. As unidades, claramente, nós estamos ganhando participação no mercado, porque o mercado de veículos leves está estabilizado, mas os nossos números estão aumentados. Nós temos apenas 10 caminhões, um aumento pequeno no caminhões, mas nós esperamos que isso continue crescer, a mesmo desempenho para o quarto trimestre, e nossa participação continue crescendo. Além do aumento das unidades, nós podemos dizer que a recuperação com relação ao custo de matérias-primas também é significativo, e o fornecimento no segmento de alumínio, nós estamos fornecendo mais para o segmento prêmio, que contribui para o resultado positivo nos nossos resultados. Seguindo em frente, falando da Ásia, as nossas receitas caíram um pouco com relação ao terceiro trimestre de 2024, mas nós estamos crescendo nesse mercado. Como vocês sabem, isso é principalmente, mas não exatamente, o mercado na Índia. Nós temos um foco e vendas maior na Índia, e eu acredito que estaremos crescendo bastante nesse mercado crescente, e vocês verão isso também em 2026. Com isso, o que isso faz com o nosso lucro bruto e a nossa margem de lucro? Como nós falamos, nós temos um crescimento de 12,1%, nós temos 12,1%, nós falamos sobre o mercado. Então, 460 milhões de reais no terceiro trimestre, 1,439 bilhões em 9 meses, são números muito fortes. No próximo slide, nós vemos o nosso EBITDA recorrente. Vocês veem a retração, onde nós não conseguimos mitigar totalmente esse tempo mais fechado, quando nós falamos dessas chuvas pesadas no mercado de caminhões na América do Norte. E excluindo os efeitos não recorrentes, primeiramente, desses custos, nós temos um EBITDA de 10,3% no terceiro trimestre e de 10,2% nos 9 meses de 2025. No próximo slide, novamente, lucro líquido,
temos uma retração de 0,9% no terceiro trimestre, e a redução do lucro, a menor produção dos caminhões da América do Norte afetaram o nosso lucro e, como todos nós sabemos, além de tudo isso, as despesas financeiras estão maiores simplesmente devido aos custos da Selic, e é isso que nós vemos neste slide. Quando nós analisamos os investimentos, nós falamos sempre sobre uma gestão disciplinada do CAPEX, e vocês veem isso novamente nesse slide. Nossos investimentos têm diminuindo ano a ano, e nós fazemos isso porque parte da retração do mercado que nós observamos na América do Norte. Então, nós estamos reduzindo os investimentos onde possível, isso nós vemos no final do ano e vemos os números sobre os quais nós viemos falando também, e que talvez estejam um pouquinho mais baixos devido às adaptações que nós estamos fazendo devido ao mercado. No próximo slide, a nossa alavancagem está um pouquinho mais alto do que era a nossa meta, devido à situação do mercado. Eu ainda estou feliz de dizer que, mesmo com isso, estamos um pouquinho abaixo de onde estávamos no ano passado, embora nós estejamos um pouquinho mais altos do que o trimestre anterior. Então, o número de 2,55 vezes é bastante interessante ainda. Não temos muita mudança com relação à dívida bruta, nós temos uma composição bem saudável de moedas. Nós vemos que 93% são, em termos de maturidade, de longo prazo. Quando vocês olharem no lado direito acima, a composição é bem saudável, com 700 milhões no limite. Se vocês olharem o custo, eu não acho que esses custos não sejam comparativos, são números bastante bons. Esse 1,2% são comparados aos 3,5 do euros, e a CDI, que não é competitiva, isso nós todos sabemos dessa situação. No próximo slide, saindo um pouquinho das informações financeiras, falando de negócios, o que nós representamos aqui no terceiro trimestre de 2025, é muito importante mencionar para vocês que, quando nós falamos de crescimento em termos de participação do mercado, nós estamos com um desempenho muito mais alto do que o mercado. Os nossos novos negócios em rodas, do número de novas conquistas e novos contratos é bem maior do que esse período do ano passado. Eu não estou falando em 5% e 10%, nós estamos falando em percentagens significativamente mais altas do que o ano passado, e ano passado já foi melhor do que o ano anterior. Então, uma nova prova, para mim, quando eu olho para os números, é uma prova de que nós estamos com uma atração muito boa como empresa globalmente, conquistando novos negócios com margens adequadas. Quando olharmos no próximo slide, se você aumenta a sua participação no mercado global, esse é um bom exemplo. O mercado de rodas de alumínio na América do Sul era exatamente o que nós queríamos, e nós queremos atender clientes de uma forma correta, e você precisa fazer alguma coisa para conseguir isso. Como vocês viram nosso comunicado de mercado, nós conquistamos novos negócios e, claro, isso reflete a nossa posição e apoia os nossos clientes nas nossas operações globais. Nós podemos fazer isso como uma empresa global, e também estamos reaplicando ativos de áreas ao redor do mundo, Europa, Ásia, trazendo-se de volta para Brasil, para Limeira, Santo André. E, além disso, acredito que vocês já tenham lido sobre a nossa recente aquisição de participação na Polimetal, que é uma fábrica de alumínio na Argentina, que está indo muito bem, e acredito que vai continuar indo bem para o futuro. Mas o principal foco estratégico é ampliar essa planta para atender mais efetivamente os clientes ali, e temos
planos de instalar mais estrutura ao redor de São Luís. E fazer isso na Argentina nos cria uma situação que nos permite produzir rodas que produzimos hoje no Brasil para a Argentina, porque, novamente, isso libera capacidade na produção do Brasil para atender o mercado brasileiro. Então, isso é o mercado onde nós estamos crescendo a nossa participação de uma forma muito efetiva, o que significa sem gastar muito dinheiro construindo uma nova plástica, mas criando formas de resolver o problema e trazer lucro desse crescimento do mercado que nós temos observado. E com isso, vamos para o próximo slide, falando um pouquinho de componentes de aço, rodas de aço, mas não falamos tanto dos dois materiais que são fundidos. Eu não posso contar para vocês ainda, mas isso está o que está acontecendo, mas o que eu posso dizer é que nós temos tentado há algum tempo, estamos progredindo bastante, e agora estamos no estágio em que estamos envolvidos com duas montadoras, uma na Ásia e uma na Índia e na Europa, na fabricação de rodas com a fusão de aço e ferro. O aço traz uma vantagem em termos de estilo, mas não muita resistência, e quando nós combinamos o estilo do alumínio e a resistência do alumínio, isso traz grandes vantagens. Isso não é fácil, mas acho que nós seremos os primeiros a fazer isso, e nós somos os únicos produzindo rodas de alumínio e aço. E, em muitos casos, nós produzimos os dois materiais no mesmo local, na mesma planta. Então, isso vai trazer uma vantagem competitiva muito grande para a nossa empresa se conseguirmos fazer isso acontecer. Eu não consigo garantir para vocês ainda, mais uma vez, mas eu espero poder falar mais sobre isso em uma das próximas reuniões de resultados. Com isso, vamos para o último slide e encerrar isso. Então, não estamos exatamente onde nós queremos devido ao problema na América do Norte, mas nós acreditamos que isso é uma situação temporária e nós vamos crescer bastante se e quando. Nós não estamos falando sim, mas quando esse mercado voltar, estamos fazendo um bom trabalho administrando esse negócio localmente, mas e mitigando esses problemas nos nossos resultados e no mundo todo. Nós somos uma empresa resiliente, continuamos entregando uma produtividade apropriada, com uma gestão disciplinada de custos e preços, e eu posso garantir isso. Então, desse exemplo, eu já dei exemplos enquanto nós estamos crescendo, os nossos ganhos em termos de negócios, e eu acho que, no geral, isso é bem importante. Os nossos clientes continuam nos vendo como uma empresa de alto desempenho, confiável, e talvez a gente vá um pouquinho mais devagar devido a esse tempo ruim local, mas eu acho que nós estamos compensando isso. E com isso eu gostaria de seguir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão de dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é do Gabriel Tinen, do Santander. Gabriel, por favor, você pode prosseguir. Capacidade já foi adequada, ou se ainda tem alguma pendência ainda para ocorrer. E, e do lado de alocação de capital, se você puder comentar também sobre o racional da aquisição da participação da Polymetal e um pouco mais da oportunidade que vocês estão enxergando nesses mercados. E ainda dentro desse tópico, se vocês puderem comentar também do mercado norte-americano, né? Comentar um pouquinho sobre a visão que vocês tinham com relação à geração de caixa e como é que fica o pensamento aqui para desalavancagem para 25 e também um pouquinho para 26. Obrigado, pessoal.
Ok, obrigado. Eu acho que são 3 perguntas ali, então eu vou tentar dar 3 perguntas. Eu acho que a primeira foi com relação à gestão de capacidade na América do Norte. Claro, nós temos adaptado a nossa capacidade no sentido de reduzir um pouco um número significativo de pessoas acredita que nessas instalações e nós esperamos ver um retorno no futuro com o retorno dessas pessoas, mas nós nos adaptamos e estamos também convencidos de que quando esse mercado voltar e quanto mais esse demorar para voltar, mas quando esse mercado voltar, nós estamos muito bem preparados com as operações existentes no México, componentes e com as novas plantas que devem entrar em operação em 2026 e que eu acredito que vai ser mais ou menos na mesma época em que esse mercado vai voltar. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta com relação à capacidade. Eu acho que a segunda pergunta diz com relação à racional por trás da Polymetal na Argentina. O mercado de veículos leves no Mercosul, especialmente no Brasil, está indo muito bem, nós temos indo muito bem nesse mercado. Então, se você está ganhando participação no mercado crescente, você também precisa se certificar de ter a capacidade para atender isso. Então, em vez de construir uma nova planta e outras soluções que iam exigir mais investimento, essa é uma solução que exige um investimento menor do que construir uma outra página, trazer equipamentos de outros lugares onde nós precisamos menos do que precisamos no Brasil é uma outra forma de expandir a capacidade. E assim, com a Polymetal, nós podemos ampliar a nossa capacidade na Argentina com investimento muito melhor. Então, com essas duas ações, nós vamos poder garantir o fornecimento aos nossos clientes e nós acreditamos que esse é um ótimo mercado para atender nossos clientes. E com relação à sua terceira pergunta, que diria com relação ao mercado na América do Norte, eu acredito que é impossível dizer o que vai acontecer nesse mercado no curto prazo. A maior parte dos analistas da indústria concordariam comigo dizendo que esse mercado vai voltar, mas se você perguntar quando, que dia, que mês exatamente, é muito difícil de prever. Mas nós acreditamos que a nossa premissa é que em algum momento de 2026, que não está mais tão longe, nós já estamos em novembro, em algum momento em 2026 esse mercado vai virar e nós devemos estar prontos para atender este mercado com esse crescimento rápido que nós acreditamos vai acontecer. Eu espero que isso tenha respondido suas perguntas. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Eu só queria fazer um follow-up na questão de América do Norte. Entendi o comentário do Peter de que a gente deveria esperar alguma recuperação ali no verão de 2026, né? Estou assumindo aqui que seria o meio de 2026, mas só queria confirmar como que vocês têm sentido ali o body language das montadoras, né? Em termos de pedido, sinalização para os próximos 2, 3 meses. Eu entendo que há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás a gente viu uma deterioração rápida no segmento. Só queria entender se essa deterioração ela parou de acontecer, ou se ela ainda está acontecendo, se o outlook das montadoras tem piorado na margem ou já estabilizou. Pensando agora no quarto tri, não tanto em termos de recuperação, mas se os volumes começaram a estabilizar. E aí também só queria confirmar a questão da reestruturação agora no terceiro tri, se a gente deveria esperar alguma coisa também em outros mercados, considerando eventualmente em 2026 com volumes aqui performando um pouco pior do que 2025, talvez o mercado de pesados no Brasil, enfim, só confirmar se é a expectativa da companhia e se a gente deveria ter custos adicionais de reestruturação nos próximos tris em outras geografias por conta disso. Obrigado.
Hey, Gabriel, thank you for the questions. Obrigado pelas So, perguntas, you know, Gabriel. Então, North vamos American lá. market, I No think the mercado da América do visibility Norte, eu acredito from que a our customers visibilidade dos is very nossos low. clientes That's é muito unfortunately baixa. something that Isso, you know, we need to admit. infelizmente, That being said, é you algo know, que volumes are not nós only estamos enfrentando. stabilizing, we see Dito isso, an os increase volumes não of volumes, apenas but we only see it for estabilizaram, November and mas vemos December, so um we like it. crescimento And we will nas make it happen. montadoras em novembro e dezembro. Nós It's a good, gostamos you disso know, e it's a vamos good fazer isso thing acontecer. to happen, but É we're uma not coisa sure boa, if mas this nós is, não you know, the temos start of a structural certeza se recovery isso é o or it's just a começo de temporary uma recuperação de impact in reestruturação 2000, ou um impacto in the end of temporário 2025. And do so, final de you know, I hope it's more 2025. structural and it's the beginning of Eu a espero que seja uma of a strong reestruturação e que seja o recovery. começo But right de now uma we see that recuperação happening mais in the forte, last 2 months of the mas years, but nós we don't vimos have that isso, nós visibility vemos yet alguma for the coisa first acontecendo quarter para o of final, o último 2026. mês de So 2025, some mas good não temos news, but visibilidade let's do see if primeiro that's trimestre de structural or it's 2026 ainda. just temporary, Então, but o we'll bom take it. lado, nós vemos uma reestruturação, mas não When you podemos dizer se talk é about temporário ou não. E quando us seeing any falamos potential do auto que restructuring, vemos particularly in outras CV in reestruturações 2026, em I veículos would say comerciais para Europe not. 2026, The market should come algum back potencial nesse sentido, to some extent, and we are na gaining Europa o market share. mercado está So I think voltando de certa 2026 will be a forma e good nós year for estamos us ganhando when it um comes to Europe. crescimento The e same in acreditamos Asia. que I think we'll na have a good year Europa in e Asia na Ásia next teremos year um with bom ano em growing volumes 2026, in both com volumes India and crescentes, China for tanto us na from a Índia quanto commercial na vehicle point of China, view. para And nós, do ponto de vista de North veículos America, you know, comerciais. Na América my do Norte, como take vocês would be sabem, na that, you minha know, what we opinião, é lost in que o que nós 2025, particularly perdemos in em the second half, you know, 2025, hopefully we are especialmente na gaining segunda back metade, over the year esperamos 2026, maybe a little crescer, bit more towards the recuperar second half ao of the longo de year than the 2026, first half of the year. But let's see how especialmente this no situation segundo in November, semestre, mas December that vamos we ver see right como que now a develops situação de into novembro e dezembro, que 2026. nós estamos When you vendo talk about como isso vai South se America, desenvolver em you know, 2026. Quando falamos interest da rates América do are too Sul, high. And so as taxas de juros são I would muito say we altas, don't então eu expect diria a que não major downturn, but we esperamos also don't uma expect, you know, queda a muito major grande, upside mas não in South esperamos America. uma So I melhoria would say we're muito not grande particularly worried também. about that market. Não We're estamos also not especialmente particularly excited about that preocupados market, com but esse it's, you know, mercado, estamos it's an bem adequate level for empolgados us. com esse mercado. We don't believe Estamos we no need to nível do a lot of adequado, não restructuring, if acreditamos que any, precisamos fazer as we see it nenhuma right ou now. muito pouca Does that reestruturação, answer your considerando question? o que nós vemos hoje. Isso me responde às suas perguntas? Sim, Peter, muito obrigado. Bom dia para vocês. You too. A nossa próxima pergunta é da Fernanda Urbano, da XP. Fernanda, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira seria sobre a Europa. Enfim, chamou a nossa atenção aqui, né, o bom desempenho da região, principalmente em veículos leves, e no último call vocês comentaram, né, sobre oportunidades de ganho de market share nessa região. Enfim, queria ver se vocês poderiam passar uma visão atualizada do cenário competitivo na Europa, e entender, né, com o que vocês têm de visibilidade até agora, se a gente poderia pensar para 2026 em um crescimento da IOSP nessa região acima do crescimento esperado para a indústria consolidada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria sobre supply chain. Recentemente tem circulado várias notícias na mídia, né, sobre escassez de semicondutores. Algumas montadoras até chegaram a mencionar uma possível parada de produção, mas parece que, pelo menos aqui no Brasil, a situação ela está sob controle com as garantias, né, chinesas. Então, eu queria confirmar com vocês se isso tem impactado de alguma forma e como vocês têm visto o risco de supply chain como um todo para 2026, pensando em produção automotiva global. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Vamos começar com o mercado europeu. Do ponto de vista de mercado, eu acredito que no próximo ano não veremos um crescimento ou retração de 1 a 2%, mas está meio estável, não é um desastre, mas eu acho que nós precisamos fazer algo a mais se queremos crescer. E nosso plano é continuar crescendo na Europa, tanto em veículos leves quanto veículos comerciais. Para os veículos comerciais, eu acredito que vai ter um crescimento de mercado, eu acho que veremos uma combinação de crescimento de mercado e crescimento de participação, é algo que nós esperamos, é a nossa meta e nossa premissa.
Mas quando falamos em crescimento de participação do mercado no nosso negócio, se você ganha ou perde alguma coisa, você não perde no ano seguinte. Se você perdeu, você vai levar um tempinho para recuperar, mas uma vez que você esteja nessa tendência de ganhar participação no mercado, eu não vou dizer que vai estar para sempre, mas vai ficar além do ano corrente. Então, de certa forma, talvez nós continuemos nessa tendência de crescimento para 2026. Embora o mercado esteja meio estável, eu acho que em veículos leves nós vamos conseguir crescer, e veículos comerciais eu estou muito convencido de que vamos crescer e crescer mais do que o mercado no ano que vem. Falando de cadeia de suprimento, falando das notícias que estão circulando, eu acho que as pessoas estavam muito preocupadas, e com razão, e até recentemente, quando houve um certo relaxamento, como você mencionou, nós não estamos a salvo, digamos assim, mas parece que estamos indo na direção correta. Eu posso dizer que até esse momento nós não tivemos nenhum efeito que não deva ser considerado nos nossos notícias dos nossos clientes que precisamos nos preocupar. Parece que há algum relaxamento comparado a cerca de 2 semanas atrás. Tudo bem? Tá claro. Obrigada. Bom Respondido? dia. Thank you. A nossa próxima pergunta é da Andressa Varoto, do UBS. Andressa, por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigada pelo espaço. Tenho alguns pontos aqui também. Primeiramente, falando sobre outlook para margens, pensando na trajetória de margens versus a trajetória, né, da recuperação do mercado americano. Esse nível de margem apresentado no terceiro TRI pode ser considerado o nível, digamos, normalizado até que esse volume se recupere, ou a companhia consegue expandir margem, dada a reestruturação que foi feita, apesar, né, de ainda ser um consenso que leva um tempo para esse volume recuperar. E uma outra dúvida também, ainda na América do Norte, né, a parte de componente estrutural sofreu muito mais do que a parte de rodas para veículos comerciais. Então, eu queria só entender como que é a exposição desses dois segmentos lá em relação a veículos comerciais, e entender essa diferença. Obrigada. Obrigado. Eu entendi, acho que 3 perguntas aí. Então, falando de margem, nós temos talvez uma margem normalizada. Digamos assim, se o mercado de caminhões da América do Norte tivesse sido semelhante, se nesse terceiro trimestre, se fosse semelhante ao terceiro trimestre de 2024, a nossa margem seria um sólido 11%. Quando esse mercado voltar, essa seria a minha expectativa mínima a ser alcançada. Como você sabe, a cada ano, se tudo se manter igual, nós estaremos buscando algum crescimento também de bottom line. Esse seria a nossa, era e continua a ser a nossa meta, e pretendemos fazer isso acontecer no próximo ano, baseado no que nós vemos hoje. Eu espero que isso responda sua pergunta sobre margem. Sobre o mercado de caminhões na América do Norte, os caminhões menores para os quais nós fornecemos rodas não há um impacto tão grande quanto o que nós vemos nos caminhões mais pesados. Quanto maior o caminhão, maior o impacto. Os caminhões pesados de classe 8, dos maiores da Daimler, nós vimos quedas grandes de 40%, 60%, e é isso que nós estamos observando para os produtos que nós fornecemos para esse segmento, mas não para os caminhões menores de classe 4 a 6, e é o que nós vemos também nos números de rodas, que é o que nós fornecemos em termos de rodas. E esses números aumentaram ligeiramente na nossa empresa. Então, há uma grande diferença dentro do segmento de caminhões na América do Norte, entre os caminhões pequenos e os caminhões maiores e mais pesados.
Isso responde às suas perguntas? Sim, sim. Obrigada, Peter. Ok, you're welcome. A nossa próxima pergunta é da Luísa Mussi, do Safra. Luísa, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a diferença que a gente viu no mercado americano ali em veículos leves, né? A gente viu a receita ali de roda de aço subindo 6%, enquanto a de alumínio caiu uns 18%. A gente queria entender aqui melhor o que levou essa diferença de performance. É isso aqui do nosso lado, pessoal. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder essa também. As rodas de aço nos Estados Unidos são um bom começo para nós. Eu acho que vocês vão observar que, na verdade, deveremos expandir isso em 2026. Nós fizemos excelentes negócios com fabricantes de veículos elétricos, agora no final do ano, com rodas de alumínios e não de ossas. Foi uma grande conquista para muitas das nossas fábricas no mundo todo, mas a primeira que começou foi a nossa fábrica no México, e é o que nós vemos nas rodas de aço, nesse caso em São Luís Potosí, no México. Isso explica a questão das rodas de aço. No lado de alumínio, nós estamos mudando programas entre clientes. E eu estou muito convencido que para o próximo ano nós veremos um crescimento significativo em todo o mercado com relação à nossa planta de Chihuahua, no México. E embora nós tenhamos tido um pequeno declínio agora, nós estamos preparando a fábrica para os pedidos que estão começando agora. Vamos começar isso assim que nós estivermos prontos com as ferramentas e possamos passar a fornecer esse material. Isso vai continuar ao longo de todo o ano de 2026 e 2027. Vai ser uma história bastante boa com relação a rodas de alumínio na América do Norte também. Espero que tenha respondido. Tá bom, I hope that obrigada. answers. Ok. A nossa próxima pergunta é do André Mazzini, do Citi. André, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Peter, Renato, Rodrigo. E eu queria fazer uma pergunta sobre a fábrica, o incêndio da fábrica que aconteceu em setembro, 16 de setembro. Parece que houve um impacto na produção, então a Ford é a maior cliente seu. Eu não queria saber se vocês esperam algum impacto disso no quarto trimestre. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria qualquer comentário que vocês possam fazer sobre a seção 232 com aço e alumínio. Vocês têm a produção no México para os Estados Unidos e como a produção pode ser afetada por esses eventos. Obrigado, André. O incêndio da novela, nós observamos isso, embora nós tenhamos um pequeno impacto, não é que nós não temos nenhum impacto, nós observamos algum impacto, mas é mais do que compensado pelas boas notícias que eu acabei de comentar na pergunta anterior feita pela Luísa. Então, eu acho que nós vemos alguns impactos, mas nós temos mais boas notícias do que notícias ruins, então, como resultado, nós temos notícias muito boas. Com relação a Terrace, é a mesma situação que nós comentamos nas últimas duas reuniões. Nós tivemos o impacto que nós já falamos, os caminhões na América do Norte estão relacionados às tarifas, mas nós não vemos grandes impactos para as nossas produções relacionados a tarifas no México, nem para as nossas produção e venda de rodas ou componentes nas vendas do México para os Estados Unidos. É a mesma questão, um pouco impacto direto, mas algum impacto indireto. Espero que isso responda à sua pergunta. Sim, responde. Obrigado, Peter.
Encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Peter Klinkers para as considerações finais da companhia. Thank you, Rodrigo. So all in all, Obrigado, I would Rodrigo. say No a third geral, eu quarter that diria is a little bit que weaker than o what we terceiro would have wanted trimestre um and than pouquinho what we mais would have expected. fraco do que But if you look esperávamos, at the mas macroeconomic se environment, if you look at the analisarmos North o American truck market, ambiente I can say macroeconômico, o bottom mercado line, na América do the Norte, eu teams have posso been dizer doing a que good no job resultado on as equipes both estão feito mitigating bom trabalho, regionally there where the tanto na issue mitigação was and is, regional as well as mitigating the impact e from também a na global point of view. And I mitigação believe do going impacto forward, em I've termos mentioned it a few global. Eu times, acredito que para o futuro, eu já we mencionei cannot algumas change the vezes, market, nós não but we will podemos try to mudar o continue mercado, mas to nós do better tentaremos than the market there continuar where a possible, ter there um where desempenho appropriate, melhor and you do can que o count on us to mercado, give it our e all vocês podem to contar make that happen. And so I conosco believe para fazer isso on acontecer. the Então, eu midterm, acredito short-term, midterm, the market in North America que will come no back. médio e longo We will be very termo, well o positioned to mercado serve that da market América do then Norte appropriately, vai and voltar e then nós the estaremos rest bem of the market, posicionados we're para doing good atender anyway, esse and our mercado, e no plan is to restante continue do to do that mercado nós also continuamos in indo the bem fourth e quarter and in pretendemos 2026. continuar fazendo isso no Thank you very quarto much. trimestre em 2026. Bye-bye. Muito obrigado e até mais. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 da IOSP Maximum está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.